muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Ivanilson Júnior e hoje a gente vai trabalhar a resolução de questões de química orgânica, questões aí que vão desde o nível mais básico, questões mais simples, até questões um pouco mais elaboradas, com partes do conteúdo um pouco mais aprofundadas. E essas questões serão sobre a classificação do carbono, hibridização, hidrocarboneto e funções oxigenadas. Então aqui a primeira questão, ele pede para fornecer a fórmula estrutural, molecular e nomenclatura de um hidrocarboneto insaturado com cadeia alifática ramificada com presença de dois carbonos com hibridização sp2, 4 elétrons π e demais ligações do tipo sigma. Pessoal, para responder essa questão, a partir das características que ele deu para a gente do composto, a partir de 3 carbonos, a gente já consegue montar a estrutura que ele sugeriu na questão. Ok? Então, vou começar a partir de 3 carbonos. Então, vou colocar aqui C, ligação simples C, outra ligação simples C. Agora, vamos para aquilo que ele pediu. Então, ele quer uma cadeia, tem um hidrocarboneto insaturado. Então, vou colocar uma dupla aqui, para tornar essa cadeia insaturada. Alifática, ou seja, cadeia aberta, e ramificada. Então, vou colocar aqui uma ramificação. E automaticamente eu tenho que colocar nesse carbono aqui. Que se eu colocar aqui não vai ser ramificação. Se eu colocar aqui também não vai ser ramificação. Mas se eu colocar aqui vai ser ramificação. Lembrando que para ser ramificação tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então vou colocar outro carbono aqui. Colocar a ramificação mais simples é o metil. Ok? Agora vamos lá. Ele falou aqui, ó, dois carbonos hibridizados sp2. Então, quando é que a gente vai ter hibridização sp2? Então, ele falou dois carbonos. Então, esse carbono está fazendo dupla com esse. Então, aqui a gente tem dois carbonos sp2. Esse carbono e esse carbono. Então, quando a ligação é sigma, a hibridização é sp3. Quando a ligação é pelo menos uma dupla sp2. Quando tem uma tripla, sp. Quando tem duas duplas, também vai ser sp. Ok? Então, vamos completar a valência dos carbonos com hidrogênio. Então, esse aqui já está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Não precisa de nenhum hidrogênio. Aqui está fazendo apenas uma ligação. Então, eu completo com hidrogênio, vai ser CH3. Aqui já está fazendo duas ligações, faltam duas para chegar em 4. Vou colocar dois hidrogênios aqui, vai ficar H2C ou CH2, tanto faz. Ok, pessoal? Então, aqui agora a gente já satisfez as condições que ele pediu na questão, tá bom? Agora vamos responder os questionamentos. Então, fórmula estrutural já está aqui, fórmula molecular vamos encontrar e vamos também dar nomenclatura. Então, qual seria a fórmula molecular? Pessoal, a gente fala de fórmula molecular, Fm, a soma de todos os carbonos, nesse caso, e todos os hidrogênios. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, vai ficar C4H, 3H aqui, com mais 3H aqui, 6, com mais 2, 8H, C4H8 é nossa fórmula molecular. E por fim, a nomenclatura. Então, essa cadeia é a maior sequência de carbonos e tem a ligação dupla. Então, ela vai ser a nossa cadeia principal. Então, 1, 2, 3. No carbono 2 eu tenho um metil. Então, vai ficar 2 metil. 3 carbonos na cadeia principal, prefixo prop. Ligação dupla saindo do carbono 1 para o carbono 2. Então, vai ficar 1 eno. Ou seja, aqui é um alceno, cadeia do carboneto insaturado. E aqui 4 elétrons π. Pessoal, de onde vem esses 4 elétrons π? Pessoal, se eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, ele pediu aqui 2 carbonos, uma ligação vai ser sigma e a outra ligação vai ser π. Em cada ligação, eu tenho um compartilhamento de elétrons. Então, isso aqui, na verdade, eu vou ter isso aqui, ó. Um par de elétrons aqui, do tipo ligação sigma.
eu vou ter um par de elétrons aqui, ó, do tipo ligação π. Então aqui eu tenho 2 elétrons π. Então aqui, pessoal, seriam 2 elétrons π e não 4 como está aqui. Show de bola? Então 2 elétrons π, presença de 2 carbonos com hibridação sp2 e demais ligações carbono-carbono do tipo sigma. Então essa ligação carbono-carbono é do tipo sigma, desse carbono com esse. Desse carbono com esse também é do tipo sigma. Então a nossa resposta seria essa aqui, fazendo essa correção em relação à questão, que seriam 2 elétrons π e não 4 elétrons π. Então, a cada 2 carbonos hibridizados sp2, eu tenho 2 elétrons π. Se fossem 4 carbonos, eu teria 4 elétrons π. Como são 2 carbonos, 2 elétrons π. Tá bom? Tudo tranquilo? Vamos para a próxima questão? Questão 2. Utilize a regra de Huckel para prever a aromaticidade dos compostos orgânicos abaixo. Então, o que é que nos diz a regra de Huckel? Ela nos diz o seguinte, que para o composto ser aromático, eu tenho que satisfazer algumas condições. Uma das principais condições é a seguinte, eu tenho a seguinte equação aqui, ó, 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π, tá bom? A segunda condição é que eu tenho que ter somente carbonos do tipo da hibridização sp2, ou seja, eu tenho que ter a ligação C dupla C obrigatoriamente em todos os carbonos para que eu tenha a presença aí de aromaticidade, ok? E além disso também, pessoal, a consequência dessa hibridização é que a geometria vai ser sempre plana. Então, os compostos aromáticos, eles vão ter geometria plana, ok? Trigonal plana. Vou colocar aqui trigonal plana. Isso os carbonos que fazem parte dos compostos aromáticos. Então, vamos verificar aqui esse primeiro composto aqui, ó. Vou chamar aqui de 1, corresponde a esse primeiro composto. Vamos aplicar a regra de Huckel aqui. Então, 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Como é que eu faço para encontrar o número de elétrons π? Em cada ligação dupla, eu vou ter 2 elétrons π. 2 elétrons π. 2 elétrons π. Aqui vai dar um total de 6 elétrons π. 4N vai ser igual a 6 menos 2. 4N vai ser igual a 4. E N vai ser igual a 4 dividido por 4. N é igual a 1. Portanto, o composto 1, ele é aromático. Beleza? Lembrando que todos os carbonos aqui, ó, pessoal, fazem ligação dupla com outro carbono. Então, satisfaz as outras duas condições também. Vamos para o composto 2 aqui. Então, aqui no composto 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons π. E tenho aqui, ó, a presença. Eu tenho 8 elétrons π. Então, vamos aplicar a regra de Huckel aqui. 4N mais 2 igual a 8. 4N vai ser igual a 8 menos 2 vai dar 6. N é igual a 6 sobre 4. Dividir aqui por 2 para simplificar. N vai ser igual a 3 sobre 2. Lembrando, pessoal, que para ser aromático, esse valor de N tem que dar números inteiros. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ok? Então, tem que dar um número inteiro. Como aqui não deu inteiro, esse composto aqui é aromático, mas esse aqui não é aromático. Vamos para o próximo. Esse composto 3 aqui, pessoal, perceba que esse carbono aqui, ó, ele faz ligação simples com esse carbono. Esse carbono aqui, ó, faz ligação simples com esse carbono. Então, esse carbono, por exemplo, daqui e esse carbono daqui, eles vão ter hibridização sp3, assim como esse daqui também. sp3, 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 sp2, sp2. Logo, a gente nem precisa aplicar a regra de Huckel aqui, mas se aplicar também, observe aqui que não vai dar, N não vai ser um valor
numérica inteiro. Então, esse composto aqui também não é aromático. Vamos verificar esse composto aqui. Perceba que aqui eu tenho sp2, 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 sp2 e aqui eu tenho carbono sp3. Se eu tenho carbono sp3, logo esse também não vai ser aromático. E a quantidade de elétrons pi aqui dentro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é igual a essa equação aqui, ó, 8 elétrons. Então esse composto também não é aromático. Agora vamos verificar aqui o furano, esse composto aqui, se ele é aromático ou não. Pessoal, prestem bastante atenção aqui. Olhamos todos os carbonos, sp2, 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 sp2. Então satisfez essa condição aqui e essa condição também. Agora vamos aplicar a regra de Hooke. Lembrando que esse oxigênio tem um par de elétron não ligante aqui e um par de elétron não ligante aqui. Esse par de elétron aqui, pessoal, ele fica deslocalizado. Ele participa do efeito de ressonância com essas ligações π aqui, ó. Então há deslocalização desse par de elétrons com essas ligações π aqui do furano. Então esse elétron aqui eu tenho que levar em consideração na hora de aplicar a regra de Hooke. Então vamos lá? Aqui o composto de número 5. O que a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons π. Então vai ficar 4n mais 2 igual a 6. 4n é igual a 6 menos 2 vai dar 4. N é igual a 4 dividido por 4, que vai dar 1. Como aqui n deu igual a 1, deu também um número inteiro, significa que esse composto aqui ele é aromático. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 3, mais uma questão aí bem interessante. Diz assim: o carbono é um elemento químico tetravalente, que na sua forma elementar possui 2 elétrons desemparelhados, mas faz 4 ligações químicas, dando origem a milhares de compostos orgânicos. Utiliza o conceito de hibridização, a ideia de teoria do orbital molecular, para justificar a tetravalência do carbono. Esquematize as 3 formas possíveis de hibridização do carbono, indicando a geometria molecular em cada caso. Então vamos lá, pessoal. Então ele diz o seguinte: o carbono ele é um elemento químico tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Porém, ele só tem 2 elétrons desemparelhados. Como assim? Vou fazer a distribuição eletrônica do carbono para que você consiga visualizar isso aí. Então, carbono número atômico 6. A sua distribuição vai ser 1s2, 2s2, 2p2. Nesse subnível aqui, ó, 2s2, 2p2, no nível 2, a gente tem a nossa camada de valência para o átomo de carbono. Então é na camada de valência que a ligação química covalente ela acontece, assim como também as ligações iônicas. Beleza? Vou montar aqui um diagrama de energia para que a gente possa entender não só essa questão dos elétrons desemparelhados, como também a hibridização do carbono. Então aqui a gente tem, ó, vou pegar somente a camada de valência. Então você tem aqui o 2s2 com 2 elétrons. Esses 2 elétrons que estão aqui eu represento por spins, ok? E essa casinha aqui, ó, são os orbitais, que é a região do espaço onde há a maior probabilidade do elétron estar. Então eu vou colocar aqui um spin para cima e outro spin para baixo, com nível energético um pouquinho mais acima. Lembrando que a distribuição eletrônica de Linus Pauling é em ordem crescente de energia, eu vou colocar aqui a representação com energia um pouco maior do que essa energia aqui, ok? Então o orbital P, ele cabem 6 elétrons, então em cada orbital desse cabem 2 elétrons. Como aqui são 2 elétrons, vou colocar aqui os dois desemparelhados, que é o que afirma a regra de Hooke e o princípio da exclusão de Pauling. Então vou colocar aqui um spin para cima e o outro também com a mesma orientação para cima. Ou seja, esses 2 elétrons estão desemparelhados. Pessoal, teoricamente, o carbono ele teria que fazer somente 2 ligações, porque para que a ligação química covalente aconteça, eu preciso emparelhar esses elétrons que estão desemparelhados. Então,
precisa emparelhar aqui e precisa emparelhar aqui. Então, teoricamente, o carbono só faria 2 ligações, justamente aqui onde está desemparelhado. Porém, o que acontece? A gente observa que milhares de compostos orgânicos são formados e nesses compostos o carbono vai ser tetravalente, ou seja, você vai ter o carbono e ele vai fazer 4 ligações químicas. Pode ser com hidrogênio, pode ser com outros átomos de carbono e com os outros elementos também, ok? Mas por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, por causa de questões energéticas, por causa de aspectos favoráveis de energia. Perceba o seguinte, uma ligação química, quando acontece, energia é liberada. Para que a ligação química covalente aconteça, você precisa ter uma liberação de energia, ok? Então, ao formar a ligação, isso é energeticamente favorável porque há uma diminuição da energia, ok? Então, o que acontece? Se o carbono fizesse apenas 2 ligações, ele iria liberar, de cada ligação CH, ele iria liberar aproximadamente 105 kJ de energia por mol. Isso para cada ligação que ele fizesse, ok? Então, se ele fizer 2 ligações, ele vai liberar 210 kJ por mol, ok? Segura essa informação aí. Mas o que acontece? Perceba que se um desses elétrons que estão aqui no nível energético mais baixo, ele saltar para esse nível aqui mais alto, se ele saltar para esse nível aqui mais alto, você vai ter, pessoal, um aumento de energia. Então, para que isso aconteça, vai ter um gasto de energia que é de aproximadamente 96 kJ por mol, ok? Então, digamos que esse elétron saltou para aqui. Então, ao ter o salto desse elétron, a gente pode escrever isso aqui, ó. A gente tem que vai ficar um elétron aqui nesse orbital, ok? 2s. E aqui, ó, nesse orbital P, você vai ter agora 3 elétrons desemparelhados. Esses 2 que já estavam aqui, 1, 2, e mais um elétron que saltou, que eu vou colocar aqui, ó, de vermelho, esse elétron que saltou. Perceba que agora eu tenho 4 elétrons desemparelhados e houve um salto de energia para que isso acontecesse, ok? Então aqui eu tenho, ó, P, P e P, porque depois que esse elétron salta, ele deixa de ser pertencente ao subnível S e passa a ser pertencente ao subnível P, ok? Então, a partir disso aqui, pessoal, há a fusão desses orbitais. Orbitais atômicos S e P, eles se fundem e formam orbitais híbridos. Como assim orbitais híbridos? Esses orbitais aqui, ó, a junção de um orbital S com 3 orbitais P. Então, quando essa hibridização acontece, você tem um decréscimo de energia, formação de orbitais híbridos. Você vai ter aqui, ó, 4 bloquinhos desse, ok? Um proveniente do orbital S e outros 3 provenientes do orbital P, formando aqui, ó, a hibridização sp3, ok? Lembrando que esses orbitais agora não são orbital nem S nem P, são orbitais moleculares híbridos, são orbitais degenerados. O que quer dizer orbitais degenerados? Que têm a mesma energia. Interessante é que essa energia ela é muito menor do que a energia inicial, evidenciando que esse processo ele é energeticamente favorável. Agora você tem a possibilidade de formar 4 ligações e ao invés de liberar 210 kJ por mol que eu mencionei, liberar esse valor aqui ao vezes 4,
ok? Que vai dar 420, pessoal, aproximadamente quilojoules por mol. Perceba que há um acréscimo de energia aqui na etapa inicial do salto do elétron para um subnível mais elevado. Porém, o que acontece? A formação dessas ligações é um processo energeticamente favorável e a formação dos orbitais híbridos, eles resultam em uma menor energia. Show de bola? Tranquilo, pessoal? Tudo ok aí? Então é basicamente isso que acontece. Quando a hibridação é sp3, a geometria vai ser sempre tetraédrica, ok? Então toda vez que eu tiver ligação simples carbono-carbono, você vai ter aqui a formação de orbitais híbridos do tipo sp3 e a geometria molecular desses carbonos vai ser tetraédrica, que é uma forma aí espacial e você vai identificar esses carbonos com hibridação sp3. Os outros dois casos de hibridação são os casos de hibridação do tipo sp2 e do tipo sp. Professor, como é que isso vai acontecer? Pessoal, muito simples. Na hibridação do tipo sp2, você vai ter o mesmo mecanismo inicial. Então, ao salto de um elétron do subnível S para o subnível P. Então, o que você vai ter é basicamente essa estrutura aqui, ó. Um elétron aqui, no 2s, e uma energia um pouquinho maior aqui em cima. Você vai ter o elétron que saltou, mais os dois elétrons que já estavam, tendo essa configuração aqui, ó. Porém, o que acontece? Quando a hibridização é do tipo sp2, o que vai acontecer? Esse orbital aqui, ó, ele não vai participar da hibridização. Só vai participar da hibridização esses orbitais aqui, ó. Então vai formar orbitais híbridos aqui, dando origem à hibridização do tipo sp2. Tá vendo que tem dois orbitais p aqui? Pois é, vai formar orbitais híbridos 2sp2, que vai gerar uma geometria trigonal plana, beleza? Professor, mas o que acontece com esse um elétron que ficou aqui? Pessoal, esse um elétron que ficou aqui, ele continua nesse mesmo nível energético e ele vai dar origem à formação da ligação π. Os orbitais híbridos dessa ligação sigma e o orbital p não hibridizado vai formar as ligações π. Enquanto as ligações sigmas, a sobreposição dos orbitais vai ser frontal, a ligação π, a sobreposição dos orbitais, ela vai ser paralela, ok? O fato é que essa ligação sigma vai ser uma ligação mais forte, justamente porque a sobreposição ela é frontal. Enquanto a ligação π, a sobreposição ela é paralela, essa intensidade da ligação, essa força de ligação não vai ser tão intensa quanto as ligações sigmas. As ligações sigmas são mais difíceis de serem quebradas, ok? Então o que a gente vai ter é basicamente isso. Você tem um carbono que faz dupla com outro carbono, por exemplo. Vamos analisar esse carbono aqui. Então esse carbono está fazendo aqui uma ligação sigma, uma ligação π, e ele está fazendo mais duas ligações, ó. Pode ser com outro hidrogênio, por exemplo. Essas outras ligações vai ser o quê? Sigma, sigma. Olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Uma ligação sigma aqui. Vou colocar de outra cor para que vocês enxerguem. Uma ligação sigma vai acontecer aqui após a hibridização, outra aqui após a hibridização e outra aqui após a hibridização. Lembrando que após a hibridização esses orbitais passam a estar degenerados em o mesmo nível de energia mais baixo, e esse aqui que não hibridizou vai ficar no nível de energia mais elevado. Ok, pessoal? Então a ligação π, ó, vou colocar de cinza, ela vai acontecer aqui, ó, ok? Ligação π, aí aqui sigma, sigma e aqui sigma também. Ficou claro isso aí? Beleza? Vamos para o terceiro caso da questão, pessoal, que é quando a hibridização é do tipo sp. Então, acontece o salto aqui inicial de um elétron do subnível S para o subnível P. Fica aqui com 4 elétrons desemparelhados novamente. E nessa hibridização que vai acontecer quando você tem, ó, C dupla C com C dupla C, no caso esse carbono aqui, ó,
ele é sp, vou colocar aqui sp, ou quando você tem também, ó, carbono, tripla, carbono, tripla, carbono. Então esse carbono é sp, esse carbono é sp, e esse carbono aqui também vai ser sp, ok? Então nesse caso, o que que acontece? O mesmo caso da situação anterior. Então você tem aqui 4 elétrons emparelhados e esses aqui, ó, são os que vão participar da hibridização. Então você vai ter esse aqui, ó. Esses orbitais aqui, eles vão hibridizar, dando origem à hibridização do tipo sp, ok? sp. Esses dois orbitais que estão aqui, ó, eles ficam no mesmo nível energético e eles não hibridizam. Eles vão fazer ligações pi, ok? Então aqui você tem P, P não hibridizado e aqui hibridizado. Lembrando que quando a hibridização acontece, há uma diminuição da energia. Quando a hibridização é sp, a geometria ela é linear, ok? Geometria do tipo linear. Então, nesses casos aqui, ó, o que que vai acontecer? Você vai ter, ó, uma ligação sigma, pode ser essa aqui do meio, uma ligação π e outra ligação π. Então, como é que ficaria isso aqui, ó? Você vai ter, ó, a ligação π acontecendo aqui, ó. Então, duas ligações π que vão acontecer nos orbitais não hibridizados. E perceba que aqui está faltando uma ligação, ó. Uma, duas, três. Eu posso ter, por exemplo, um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Essa ligação CH e essa aqui CH, elas vão acontecer aonde? Elas vão acontecer, ó, nesse orbital aqui hibridizado. Então, uma sigma vai acontecer aqui, por exemplo, essa ligação sigma aqui e a outra aqui, ó. Ok? Então, sigma, sigma, pi, pi. Perceba que aqui a gente tem duas ligações pi e duas ligações sigma. Essa aqui também é sigma e essa que já tá aqui também é sigma. A mesma coisa a gente vai ter aqui, ó. Pi, pi, sigma, sigma. Beleza? Então, hibridização sp e aqui também hibridização sp com a geometria molecular linear. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar, comentar com vocês sobre essa questão. Desde já eu te convido a dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e continuar acompanhando esse material extremamente valioso para os seus estudos, para a sua aprovação e para a sua prova que será feita aí nos próximos dias. Ok? Continue acompanhando que nós temos somente mais duas questões para encerrarmos essa lista de exercícios de hoje. Vamos que vamos? Chegamos na questão 4, que diz assim: classifica as cadeias carbônicas, forneça a fórmula molecular, indique a função orgânica e forneça a nomenclatura e o PAC para os compostos abaixo. Então vamos lá. Então aqui nós temos, pessoal, uma cadeia que ela é uma cadeia o quê? Mista. É também uma cadeia insaturada. Por que que é uma cadeia mista? Tem uma parte aberta e tem uma parte fechada. Uma cadeia insaturada. Por quê? Porque tem a presença da ligação C dupla C. Se eu tiver pelo menos uma C dupla C ou C tripla C, eu já tenho um alceno, eu já tenho uma insaturação. Então eu vou ter insaturação aqui, insaturação aqui, insaturação aqui e outra aqui. Se eu tiver pelo menos uma insaturação, a cadeia carbônica já é insaturada. Então normal ramificada vai ser uma cadeia ramificada. Se eu considerar essa aqui como cadeia principal, eu tenho essa ramificação. Se eu considerar essa como cadeia principal, eu tenho essa ramificação aqui. Ok? Cadeia homogênea ou heterogênea? Então, se eu só tenho carbono, hidrogênio e não tem nenhum elemento aqui entre a cadeia que vai quebrar essa sequência, então eu tenho uma cadeia homogênea. Só tenho carbono e hidrogênio. Que função orgânica é essa? Função hidrocarboneto. Agora, a fórmula molecular. Como é que a gente vai encontrar a fórmula molecular? Somando a quantidade de carbonos e também a quantidade de hidrogênios. Então, vamos somar aqui os carbonos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aqui C12H. Vamos somar os hidrogênios agora. 3 hidrogênios aqui. Aqui não aparece nada, mas são 2 hidrogênios. Carbono faz 4 ligações. Falta quantos para chegar em 4? 2. Eu completo com hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui já está fazendo 3 ligações, então só tenho um hidrogênio. Aqui, 2 hidrogênios. Aqui, 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui um hidrogênio. Completar 4. Aqui tem 2 hidrogênios. E aqui eu tenho 1, 2, 3 ligação. Então, aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. Um hidrogênio. 1, 2, 3. Um hidrogênio. Aqui eu tenho um hidrogênio também. E aqui um hidrogênio também. E aqui 1, 2, 3, 4. Nenhum hidrogênio. Ok? Ficou um pouco poluído isso aqui, pessoal. Vou apagar tudo para a gente contar somente os hidrogênios, de modo que vocês entendam, ok? Então, dessa maneira que a gente faz. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hidrogênios. E por fim, nós vamos fornecer a nomenclatura IUPAC. Vamos lá? Então vamos enumerar e vamos considerar essa cadeia como a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui. E isso aqui se torna a ramificação. Tudo que está fora da cadeia principal se torna a ramificação. Então no carbono 4 tenho essa ramificação. Lembrando que eu começo sempre citando a ramificação primeiro. Então como só tem uma, eu vou citá-la aqui. Então ela está conectada ao carbono 4. Então vai ser 4. O nome dessa ramificação é fenil. Então, quando você tem um anel benzênico, pessoal, ele está conectado aqui a uma ramificação, não é benzil, e é fenil. Então, aqui fenil. Agora nós vamos para a cadeia principal. 6 carbonos, prefixo X. A ligação dupla está saindo do carbono 1 para o carbono 2. Então, eu conto de onde está saindo fenil X, 1, hífen, eno. 4 fenil X, 1, eno. Então essa vai ser a nossa nomenclatura. Vamos para a alternativa B aqui. Então, cadeia fechada, beleza? Com as ramificações aqui, ó, posso chamar também de cadeia mista, tá bom? Cadeia com a parte fechada e essa parte aberta, que são as nossas ramificações. Cadeia ramificada, cadeia mista, cadeia saturada, porque só tem somente carbono e hidrogênio com ligações sigma, tá vendo? Carbono, 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 carbono. Com ligações sigmas, não tem nenhuma ligação pi, logo a cadeia ela é saturada, ela é ramificada, ela é homogênea, função orgânica hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Agora nós vamos fornecer a fórmula molecular C. Então vamos contar a quantidade de carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9, H3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18. C9H18. Vamos para a nomenclatura agora. Então você tem aqui a cadeia principal, que é o ciclo, a maior sequência de carbonos. E tudo que está fora da cadeia principal se torna ramificação. Então você tem ramificação aqui, você tem ramificação aqui. O próximo passo agora é enumerar a cadeia principal. Ok, pessoal? Toda vez que tem ramificação, a gente tem que enumerar. Então aqui você pode enumerar pensando no seguinte: atribuir menores números para a quantidade ou carbonos que tem mais ramificações. Então esse carbono tem 2 ramificações, esse carbono tem somente uma. Então esse aqui que tem 2 ramificações, você vai ter ali 2 números para eles. Por exemplo, 1, 2, 2, 3, 3. Se você atribui
o número 1, levando em consideração que a ordem alfabética aqui dessa ramificação, que é etil, vem primeiro do que metil, vai ficar incorreta, porque a regra e o PAC determina que a gente tem que atribuir os menores números possíveis quando você tem 2, 3 ou mais ramificações no mesmo carbono. Então, ou você coloca 1, 2, 3, aí ficaria 1, 3, 3, ou você coloca 1, 2, 3, ficaria 1, 3, 3. Então, essa sequência 1, 3, 3, por exemplo, vou colocar um if aqui, ela está incorreta de acordo com o PAC. Então, o que você vai ter? Você vai ter 1, 3. Então, ficaria essa enumeração. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Na hora de citar, pessoal, isso aí nunca muda. Na hora de citar, sempre vai citar em ordem alfabética. E e M. Quem vem primeiro é o E. Então, o que a gente vai ter? 3 hífen etil. Hífen novamente. 1, 1, porque são duas ramificações no carbono 1. Di, porque são 2 metis. Ciclo, porque essa cadeia principal ela é fechada. Ciclo que 5 carbono prefixo pente. Ciclo pentano. Então essa vai ser a nossa nomenclatura. Ok? Beleza, vamos para a letra alternativa C. Aqui a gente vai ter uma cadeia que é classificada como o quê? Uma cadeia aberta ou alifática, uma cadeia ramificada, olha, várias ramificações aqui, uma cadeia saturada, só tem ligação simples entre carbonos, e uma cadeia homogênea. A fórmula molecular é muito simples. Como aqui só tem carbono e hidrogênio, você pode aplicar a seguinte regra: quantidade de carbonos, você vai ter, ó, e para achar a quantidade de hidrogênio não precisa sair contando um por um. Você pega a quantidade de carbonos vezes 2 mais 2. Por exemplo, se tiver 10 carbonos, 10 vezes 2, 20. Mais 2, 22. Aí seria C10, H22. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, vamos contar pela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carbonos. Então vai ser C16, H16 vezes 2 vai dar 32. 32 mais 2, 34. Então C16, H34. Aqui nós temos novamente o hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Agora nós vamos, como tem ramificações, nós vamos achar a cadeia principal, depois enumerar ela. A cadeia principal vai ser sempre aquela que tem a maior sequência de carbonos. Então vamos verificar essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, maior do que a primeira. Agora nós vamos ver essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empatou com a anterior. Agora a última sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Essa sequência aqui, ó, ela é a nossa cadeia principal, tá vendo? Maior sequência de carbonos. Agora nós vamos enumerar. Se você enumerar daqui para cá, ó, você vai ter 1, 2, 3, 4. No carbono 4 você tem um etil. 1, 2 carbonos etil. Se vier por cá, você vai ter 1, 2, 3, 4. No carbono 4 você tem o isopropil. Sequência de CH3, CH, CH3 a gente chama de isopropil. Ok? Então, o que que acontece? Iso começa com I e etil começa com E. Então, a ordem alfabética vai ter prioridade nesses casos em que há um empate. Então, a nossa enumeração vai ficar nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos na cadeia principal. Agora nós vamos posicionar, mas vamos citar
as ramificações em ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, aqui você tem etil, circular tudo que é ramificação, pessoal. Etil, metil, metil. E aqui a gente tem o isopropil, que é a sequência CH3, CH, CH3. Então, vamos citar primeiro o etil. Então, o etil está em qual carbono? Ele está conectado ao carbono 4. Logo, vai ser o quê? Na ordem de citar, vai ser sempre em ordem alfabética. No carbono 4, a gente tem o etil. Aí, no carbono 5, a gente tem 2 metis. E no carbono 6, a gente tem o isopropil. Então, quem vem primeiro em ordem alfabética? O M ou o I? O I vem primeiro. Então, nós vamos citar. Lembrando que esses prefixos iso e nel são os únicos que entram em relação à ordem alfabética. Di, tri, tetra, por exemplo, eles não sec, terc, não é levado em consideração em relação à ordem alfabética. Porém, os prefixos iso e nel, esses sim são levados em conta. Então, a gente vai ter que considerar aqui o I e não o propil, ok? Então, vai ser o isopropil. Qual carbono ele está conectado? Está conectado ao carbono 6. Então, vai ser 6 isopropil, ok? Agora, hífen novamente, na posição 5, no carbono 5, 5,5 de o quê? Metil, porque são 2 metis. Agora, a cadeia principal com 9 carbonos, prefixo non. An, porque só tem ligação 5. E o, porque é um hidrocarboneto. Vai ficar 4 etil, 6 isopropil, 5, 5 dimetil, non, nano. Lembrando que tem um hífen aqui. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão. A gente tem a seguinte cadeia. Uma cadeia aberta, uma cadeia que é ramificada. Você tem aqui a presença de ramificações. Se você considerar essa sequência de carbonos aqui que é maior, essa parte aqui ó, se torna a nossa ramificação. Então, essa cadeia ela é ramificada. É uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples entre carbonos. É uma cadeia alifática ou aberta, porque tem extremidades livres, tá vendo? Não há ciclo aqui. A gente está vendo extremidades livres, então a cadeia é aberta. Homogênea ou heterogênea? Cadeia é heterogênea por conta da presença do heteroátomo aqui, no caso o oxigênio. Professor, o que é heteroátomo? Átomo diferente de carbono e hidrogênio entre átomos de carbono, tem que estar entre a cadeia carbônica. Pode ser oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, por exemplo. São heteroátomos, ou seja, átomos diferentes de carbono e hidrogênio entre a cadeia carbônica. E esses vão tornar a cadeia heterogênea, ok? Saturada, porque só tem carbono, sigma, carbono. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Então, vamos determinar a fórmula molecular aqui. Vai ser C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, H3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C8, H18. E esse O aqui vai ficar C8, H18O. Essa é a nossa fórmula molecular. Agora nós vamos para a nomenclatura. Então aqui, pessoal, nomenclatura de éter, que é essa função orgânica aqui, ó, é o oxigênio entre átomos de carbonos. A gente chama ela de éter. E um macete que eu dou, uma dica bem interessante para você memorizar isso é que o éter, ele está eternamente sozinho. Então, você tem um oxigênio aqui com um heteroátomo. Você pode ter também 2, 3, mas eles vão estar sempre sozinhos entre átomos de carbono. É o nosso éter, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem essa sequência e tem essa sequência aqui. Então, eu posso pegar e eu pego. Então, eu vou pegar a maior sequência de carbonos e considerar como cadeia principal. E já vou aqui enumerar, ó. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Então, vou pegar essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Maior sequência de carbonos. Esse restante aqui que sobra se torna a nossa ramificação.
Então, quantos carbonos tem aqui? Vou colocar de verde. 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, 3 carbonos é prefixo Q, prop. Como aqui é oxigênio e é éter, a gente vai usar o sufixo ox. Então, vai ficar, ó, no carbono 2, ou seja, 2, eu tenho o quê? Eu tenho um propox. Propox. O quê? 1, 2, 3, 4, 5. 2 propox. 5 carbonos, prefixo pente. Ok? Pentano. Beleza, pessoal? Então, esse óxido aqui é o que vai indicar pra gente que a função orgânica é um éter. Tem oxigênio entre átomos de carbono. Show? Beleza, vamos para a próxima alternativa. Essa cadeia nós podemos observar que ela é uma cadeia aberta ou alifática, tem extremidades livres. É uma cadeia ramificada e já posso identificar aqui uma sequência maior de carbonos com a insaturação e um grupo funcional aqui, indicando que essa cadeia é a cadeia principal e isso aqui é a ramificação. É uma cadeia o quê? Ramificada. Eu estou vendo a ligação C, dupla C. Logo, a cadeia é insaturada. E eu não estou vendo nenhum heteroátomo entre carbonos. Logo, essa cadeia ela é homogênea. Função orgânica, a gente tem aqui ó, a presença do OH, da hidroxila. A presença do OH ligado a carbono sp3 indica que a gente tem um álcool. Esse álcool está ligado a um carbono que é secundário. Logo, esse álcool aqui é um álcool secundário. Se fosse ligado ao carbono primário, seria um álcool primário. Se fosse ligado ao carbono terciário, seria um álcool terciário. Então, esse álcool aqui é um álcool secundário. Função orgânica vai ser o álcool. E vamos agora determinar a nossa fórmula molecular. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente tem C11, H2, 3, 4, 5, 6. Conta esse aqui, ó, 7. Aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui nenhum. 13, 16. Aqui com mais 3. 19 com mais 3 vai dar 22. C11, H22 e esse O aqui da hidroxila. C11H22O, essa é a nossa fórmula molecular. Agora nós vamos para nomenclatura. Beleza, pessoal? Vamos identificar a cadeia principal, já identificamos que é essa aqui. Agora a enumeração, ela pode ser 1, 2, ela pode ser 1, 2, 3, ou seja, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aqui a gente tem dupla insaturação e aqui a gente tem grupo funcional. Então quem vai ter prioridade? Quem tem prioridade é o nosso grupo funcional. A ordem de prioridade é primeiro grupo funcional, depois insaturação por ligação dupla, depois insaturação por ligação tripla, depois ramificações. Tranquilo? Então, o grupo funcional é que vai mandar. Então, a gente vai enumerar da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Enumeramos, agora nós vamos posicionar as ramificações. Como só tem essa ramificação aqui, a gente vai citar ela aqui, ó. Então, vai ficar o quê? No carbono 4 tem uma ramificação. Que ramificação é essa? C, CH3, CH3, CH3. Perceba que temos aqui, ó, 4 carbonos no total. E esse carbono aqui, ele está sem hidrogênio nenhum, ó. Ele está ligado a 3, se a gente pensar só no substituinte aqui, ele está ligado a 3 outros carbonos CH3. Esse caso, pessoal, que a gente chama de TERC, vai ser 4 TERC. TERC o quê? Butil, porque são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, 4 chama de but. TERC, butil. Cadeia principal com 7 carbonos prefixo hept. Insaturação, está saindo do carbono 6 para o carbono 7, porque é um alceno. E 3-ol, porque a função orgânica é um álcool. Vai ficar 4 TERC, butil. Hept, 7 carbonos na cadeia principal.
6-en, ou seja, uma dupla saindo do 6 para o 7. 3-ol, porque a função orgânica é um álcool. Ok? Beleza, vamos para a alternativa F, a última alternativa aí dessas questões. Então, aqui na alternativa F, a gente tem uma cadeia que é o quê? Uma cadeia aberta, ou alifática, ramificada, cadeia insaturada, não por conta disso aqui, mas ela é insaturada por conta dessa ligação aqui, ó, C dupla C, dessa insaturação aqui, vai ser uma cadeia insaturada, uma cadeia ramificada, porque essa maior sequência é a cadeia principal, e isso aqui se torna uma ramificação, ok? Função orgânica, ou melhor, homogênea ou heterogênea. Temos somente carbono e hidrogênio aqui na sequência. Ó. Esse oxigênio não está entre carbonos, nem esse, nem esse. Então, logo aqui a gente não tem uma cadeia heterogênea. Aqui a gente tem uma cadeia homogênea, porque não há heteroátomo entre átomos de carbono. Então, essa cadeia ela é homogênea. Função orgânica. A gente tem aqui ó, C dupla O, OH. Toda vez que você tem a presença ó, de carbonila, C dupla O, a nossa carbonila ligada diretamente ó, ao OH, você tem o que a gente chama de ácido carboxílico. Lembrando que esse hidrogênio ele é ácido, ele sai com facilidade acidificando o meio por conta aqui da eletronegatividade desse oxigênio. Esse hidrogênio ele é ionizável, ele sai facilmente para o meio aquoso, libera íons H+ em solução, forma o carboxilato e acidifica o meio, ok? Vai ficar basicamente isso aqui, ó, ácido carboxílico em meio aquoso, forma o carboxilato, que é a sua base conjugada, o menuzinho aqui, ó, mais nosso H+. Esse H+ é o que vai acidificar o meio, tornando o ambiente com pH, potencial hidrogênio iônico menor do que 7, indicando que o meio está ácido, ok? Por fim, agora nós vamos nomear essa cadeia carbônica. Então, na hora de numerar, a gente já mencionou que é grupo funcional. Então, na ordem de sequência, grupo funcional. Lembrando que o ácido carboxílico está sempre na ponta da cadeia e a gente não precisa citar a posição dele, tá bom? Do grupo funcional. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal e apenas uma ramificação aqui no carbono 2. Essa ramificação, pessoal, é essa aqui, ó, CH3, CH, ligou lá o carbono da cadeia principal, CH2, CH3. Perceba que aqui a gente tem 4 carbonos de novo, que seria but. Mas aqui, por exemplo, não é o tert-butil, porque você não tem aquela configuração do carbono sozinho com 3 CH3. Você tem CH3, CH2, você tem CH3, CH, CH2, CH3. Esse CH aqui, ó, esse carbono aqui, ele é secundário, perceba? Se eu tiro esse hidrogênio daqui e coloco nessa posição aqui, ó, percebe que esse carbono está ligado a esse carbono, está ligado a esse carbono. Esse carbono, ele é secundário. Se esse carbono é secundário, o nome dessa radical, desses grupos substituintes, dessa ramificação, vai ser o nosso sec-butil. Então, como é que vai ficar a nossa nomenclatura? 2, sec-butil. Quantidade de carbono na cadeia principal, 6. Então, é X. No carbono 5 para o 6 tem uma insaturação, caracterizando um alceno. Então, 5 em. Como não precisa indicar a posição com o ácido carboxílico está sempre na ponta, a gente coloca somente a terminação. Quando é ácido carboxílico, a terminação é oico. Vai ficar 2 sec-butil, X, 5 enoico. Ok? Chegamos à nossa quinta e última questão. A partir da nomenclatura e o PAC dos compostos abaixo, forneça a fórmula estrutural em linha ou condensada, circula o grupo funcional
indica a função orgânica em cada composto. Então vamos lá? Alternativa A aqui. 6-metil-oct-1-in 4-ona. Então, pessoal, esse tipo de questão que ele te dá a nomenclatura e te pede para fornecer a fórmula estrutural, comece pela quantidade de carbono da cadeia principal. Perceba aqui que o oct indica que são 8 carbonos na cadeia principal. Então, comece por ele. Então, vou colocar 8 carbonos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Aí ele falou o seguinte, que num carbono 1, você tem a presença de uma insaturação do tipo in, ou seja, um alcino. Alceno dupla, alcino tripla. Beleza? E no carbono 6, ó, ele falou que tem um metil, e no carbono 4 ele falou que tem uma ona. Esse aqui, sufixo ona, indica que a função orgânica é uma cetona. 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 4 aqui, ó, eu vou colocar uma cetona. E no carbono 6, que é esse aqui, ó, eu vou colocar um metil. Eu posso deixar simplesmente assim ou colocar CH3. Então, é basicamente essa estrutura que a gente vai ter. Que função orgânica é essa? Cetona. Lembram? Esse O, ele tá, oxigênio, ele tá entre carbonos. Ele tá em um carbono secundário, tá bom? Como ele está conectado a um carbono secundário, é uma cetona. Quando ele está na ponta da cadeia, é um aldeído. Aqui nós temos uma cetona. Lembrando que a forma mais correta de desenhar isso aqui, ó, seria dessa forma aqui, ó. A tripla aqui, ó, nessa configuração, ó. 1, 2, 3. Aí daqui eu poderia fazer isso. 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 1, 2, 3, 4, eu tenho uma cetona. No carbono 6, eu tenho um metil. É basicamente isso que a gente vai ter na alternativa A. Alternativa B, 2,3,3 trimetil butanal. Novamente, perceba que ele falou aqui, ó, but e terminação mal, ó, indicando que é um aldeído. Só tem ligação simples entre carbonos. But, cadeia principal com 4 carbonos. E 3 ramificações do tipo metil. Ele colocou aqui tri. Então são 3 ligações, 3 ramificações do tipo metil. Então como é que vai ficar essa estrutura? Colocar os 5 carbonos. Ó. Você pode também fazer assim, ó. C, 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 C. 5 carbonos. Como aqui é AL, é um aldeído. O aldeído vai estar sempre na ponta da cadeia. Então, vou colocar carbonila aqui. A aldeído de cetona tem carbonila. E o hidrogênio sozinho aqui na ponta. Ok? 1, 2. Então, no carbono 2, eu tenho metil. No carbono 3, eu tenho 2 metis. Vou colocar um para cima. Um para baixo, outro para cima. E agora é só completar os hidrogênios. Lembrando que aqui eu coloquei um carbono a mais. São 4 carbonos but. 1, 2, 3, 4. Então aqui CH3, aqui H. E a gente tem essa estrutura. Tá bom, pessoal? Grupo funcional, vou circular. Vou colocar aqui, ó, de amarelo. Esse grupo funcional aqui, ó, caracteriza o nosso aldeído. E aqui esse grupo funcional caracteriza a nossa cetona. Então, ó, 2, aqui eu tenho metil, no carbono 3 eu tenho 2 metil, dimetil, cadeia principal, but e al, que é um aldeído. Então o que a gente vai ter é basicamente isso. Alternativa C, 1,4 dimetox butano. Então ele falou pra gente aqui, ó, que são 2 metox, um na posição 1 e um na posição 4, e falou que é o butano. E ele falou pra gente que é o dimetox. Então, ou seja, eu tenho um metox no carbono 1 e um metox no carbono 4. Então, vou começar aqui pelo butano. Ok, pessoal? Então, vou colocar
4 carbonos. Olha só como é que vai ficar. C, C, C e C. Ok? Numa ponta eu coloco um éter, aqui, C. Na outra ponta eu coloco outro éter, que ele falou que é o metox. Coloco outro grupo que vai caracterizar um éter. No caso, metox. Tá bom? Então, vou colocar aqui de amarelo, ó. Mete um carbono ox, porque aqui esse oxigênio está entre carbonos e a função orgânica é um éter. E aqui o nosso outro metox. O que que sobra? 1, 2, 3, 4. Exatamente o que ele falou aqui, ó. Butano. Agora a gente vai e completa com os nossos hidrogênios, tá bom? Em cada carbono desse eu vou ter 2 hidrogênios. Um para cima, outro para baixo. 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 Lembrando que essa fórmula é a fórmula estrutural, plana, não condensada, ok? Mostrando todas as ligações, todos os hidrogênios. Eu posso enxugar isso aqui e colocar a fórmula estrutural condensada e posso também colocar a fórmula estrutural em linha. Vou dar um salto aqui e vou colocar a fórmula estrutural em linha. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos. Aqui é o oxigênio, aqui é o CH3 e aqui o nosso CH3. Esse carbono é esse carbono, esse carbono é esse carbono, esse carbono é esse carbono, esse carbono é esse carbono. Essa ligação é essa ligação, esse oxigênio é esse, essa ligação a esse carbono aqui que é o CH3. Estrutura em bastão, fica implícito. Lembrando que aqui tem 3 hidrogênios também, pessoal, ó, ponta da cadeia. 3 hidrogênios, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios, que é o nosso metox. A função orgânica vai ser o éter e o grupo funcional já está aqui de amarelo. Você tem aqui, ó, esse oxigênio entre carbonos, caracterizando um éter. Beleza? Vamos para a alternativa D. 2 epox butano. Então vou colocar aqui o nosso butano, CH3, CH2, CH, CH2. Esse grupo aqui, ó, epox, é quando você tem, ó, 2 carbonos que fecham uma espécie de cadeia fechada com oxigênio, tá vendo? Fecham uma cadeia fechada aqui com oxigênio, tá bom? Esse grupo aqui, ó, é o que a gente chama de epox. Como na cadeia principal aqui, ó, tem 4 carbonos, você tem o epox, que é essa estrutura aqui, que caracteriza também um éter, epóxi, o que? Butano. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, prefixo but. Por que 1, 2, professor? Porque a gente vai enumerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse epóxi está acontecendo aonde? Carbono 1 e carbono 2. Portanto, vai ser 1, 2, epóxi, butano, que é a quantidade de carbonos aqui que a gente tem, ó. Ok? Somente isso. Função orgânica vai ser um éter. Por que éter? Oxigênio entre carbonos. Alternativa E. 3 etil, ciclo X, um En, um Ol. Então ele já falou aqui que a cadeia é fechada. E que essa cadeia é fechada com 6 carbonos, quando ele menciona aqui ciclo X. Então eu vou colocar um ciclo de 6 carbonos. Ele falou que no carbono 3 tem um etil, que no carbono 1 tem um En, ou seja, uma insaturação, e que nesse mesmo carbono você tem um grupo funcional Ol, indicando que a função orgânica é um enol. Professor, não é álcool não? Não, pessoal, porque você tem aqui uma dupla e a hidroxila está conectada
diretamente a essa dupla. Então, nesse caso aqui, a gente não chama de álcool, chama de enol, função orgânica enol, hidroxila conectada a uma C dupla C, ok? Beleza. Feito isso, a gente vai posicionar o etil considerando isso aqui. Se o grupo funcional está aqui, aqui vai ser o carbono 1. Então, se eu considerar 1, 2, 3, o etil vai ter que estar aqui nessa posição. Aí vai ficar como? Vai ficar 1, 2, 3. 3 etil, ciclo X, um ciclo de 6 carbonos, um EN, um OL. Uma dupla saindo do 1 para o 2. Okay? E a hidroxila conectada nesse carbono 1, caracterizando que a função orgânica é um enol. Vamos para a alternativa F. 4-hidroxibenzoato de propila. Esse sufixo aqui, oato, indica a presença de um éster. Na cadeia principal, ó, ele falou que temos aqui o benzo. Benzo, pessoal, vem de benzeno, ok? E 4-hidrox vem da presença da hidroxila. Então, vou desenhar aqui o benzeno. Duplas ligações alternadas. Colocar, por exemplo, a hidroxila aqui. E vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse carbono aqui, eu vou colocar C, dupla O, O. Esse grupo funcional aqui, ó, ligado a um grupo orgânico aqui, vai caracterizar o nosso éster. Como ele falou propila, significa que são 3 carbonos aqui, ó, ok? CH2, CH2, CH3. Vamos recapitular tudo isso aqui que eu falei para vocês. Então, benzoato. O que seria o benzoato? Vou colocar de amarelo, ó. Benzoato. Presença de um éster conectado ao nosso anel benzênico. Então, aí está o benzoato. Vou colocar de roxo agora o hidróxido. O que é hidróxido? O OH. Beleza? OH. E o que é esse propila? Esse propila seria o hidrogênio, porque um éster ele vem de um ácido carboxílico. Então, se fosse um ácido carboxílico, por exemplo, no lugar desse grupo orgânico seria um hidrogênio aqui, ó. Então, o que é um éster? O éster vem da reação de um álcool com ácido carboxílico. Sai água e o grupo orgânico ele entra no lugar do hidrogênio que estaria conectado aqui no ácido carboxílico, dando origem ao éster. Beleza? Então, se fosse um carbono aqui, seria metila, 2 carbonos etila, 4 butila, como foi 3, propila. Então, propila vai ser quem? Propila vai ser esse grupo aqui, ó. Esse grupo é o nosso propila. Então, benzoato, hidroxi e propila. 4, por que 4? 1, 2, 3, 4. 4 hidroxibenzoato de propila. Ok? Então é basicamente isso aí. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Um vídeo aí de resolução de questões. Ficou um pouco longo, mas ficou bastante detalhado. Recomendo que se tem alguma parte do vídeo que você não entendeu, volte novamente ou, em segundo caso, deixe aqui no comentário a sua dúvida, o que você achou da aula ou se algo não ficou tão claro para que eu possa estar te ajudando. Muito obrigado pela atenção. Espero que essa aula tenha ajudado você nos seus estudos. Até a próxima. Um abraço.